A verdade, a gente sabe, é aquela fatia, por assim dizer, da realidade, ou aquilo que estrutura a realidade que nos vai fazer livres. E a liberdade para o homem tem o sentido de felicidade. Então, verdade, liberdade e felicidade para a gente são como que elos de uma mesma corda que puxa a gente até um lugar mais alto. Por isso a gente começa esse nosso retiro começamos aqui dia 28 de fevereiro, já na antessala, nas antevésperas da quaresma, que a gente vai falar bastante aqui também, com essa primeira reflexão sobre a verdade. E, eventualmente, algumas pessoas que têm algum tipo já de vivência, de fé, de religião, ou se interessa por esses assuntos espirituais, pode lembrar daquela passagem, ou daquela frase, daquela ideia, que é uma ideia que, né, pode ser compreendida de algumas formas. Que então, em algum momento, Cristo enxugará toda a lágrima dos nossos olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a vida velha, porque passou a vida antiga. Como quem diz o seguinte, olha, então, quando a gente, né, depois de acabar isso tudo daqui, depois que esse nosso percurso terreno terminar, então, na outra vida, no outro lado, aí sim, não haverá nem dor, nem luto, nem desespero, nem tristeza, porque aquela primeira condição já acabou. Essa visão escatológica, ou seja, essa visão do para lá, do para além, ela pode ser muito mal compreendida, como muitas vezes foi mal compreendida por aqueles que querem dissociar a nossa vida espiritual, a nossa vida da busca pela verdade, das coisas desse mundo. Olha, quando é assim, ou seja, quando na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, há uma percepção de que somente para lá, para depois, essa vida pode ser plenamente vivida, o que acaba acontecendo? A gente tem uma associação com o que a gente chama de templo. E aqui é a primeira coisa que a gente precisa refletir nessa manhã. Olha, muitas pessoas não conseguem viver plenamente essa vida espiritual porque há uma má compreensão escatológica daqueles que pretendem reduzir o cristianismo, daqueles que pretendem apresentar uma caricatura deformada do que é o cristianismo, do que é a vida de fé, do que é a vida religiosa. Quando apresentam essa vida de fé, essa vida religiosa, essa vida cristã como sendo uma vida propriamente, que vai ser vida exclusivamente ou propriamente no templo, na igreja, no culto, enfim. Eu só posso, como quem diz o seguinte, olha, você só pode ser cristão, só pode ter uma vida de fé, só pode ter uma vida religiosa quando você vive isso dentro do templo. Olha, é só a vida dentro do templo que é uma vida cristã, que é uma vida religiosa. A essa altura do campeonato, a gente precisa refletir bastante sobre esse assunto. Olha, se por um lado é evidente, né? Claro que é verdade, que é só lá, né? Só lá do outro lado, que não haverá realmente nenhum choro, nem luto, nem dor, nem grito. Isso tá claro, isso ninguém discute. Por outro lado, a gente não pode fazer como alguns fazem, que é desprezar esse mundo. Desprezar as coisas que estão apresentadas pra gente aqui, nessa terra. Olha, não, pelo contrário. Simplesmente, nesse dia de hoje, nesse 28 de fevereiro, primeira meditação desse nosso retiro, a gente precisa dizer simplesmente que não. Que não. Não. Essa ideia de uma vida dupla, essa ideia de uma vida cindida, dividida, separada, como se a gente só conseguisse alcançar os elementos da verdadeira espiritualidade, da verdadeira religião, da verdadeira fé dentro de um templo ou em alguns pequenos momentos do nosso dia, a gente vai dizer simplesmente que não. Não. Talvez essa seja uma das coisas, dentro de toda essa dinâmica de espiritualidade e religião, que mais causa neurose, esquizofrenia, tristeza, perda do caminho, no fundo. Então, nesse 28 de fevereiro, a nossa primeira reflexão, nessa primeira live, primeira meditação do dia 28 de fevereiro, primeiro dia do nosso retiro,
A nossa primeira reflexão vai ser sobre a vida cotidiana, como cátedra, como aquela cadeira própria, a cátedra da nossa santificação, da nossa vida espiritual, do nosso exercício diário de amor. Porque, ora, se o templo, se só quando eu estou lá no ministério, se só quando eu estou no culto, se só quando eu estou no grupo de oração, se só quando eu estou entrando numa igreja, eu me santifico, olha, o que eu me torno, então, nas outras 22 horas do dia? Porque, convenhamos, ninguém fica 2 horas por dia no templo. Né? 2, 3 horas por dia no templo? Olha, não. Ou então, se assim fosse, se essa ideia fosse verdadeira, a gente pensaria uma coisa, olha, somente os monges e as freiras podem alcançar uma vida santa, o que não é verdade. A chamada à santidade, que eu já vou falar disso daqui a pouco, ela é universal. O que significa universal? Significa que é para todos, para mim e para você. Ora, se a chamada é universal, a santidade, se a chamada à santidade ela é universal, toca a gente descobrir como a gente pode santificar cada instante, cada ocasião da nossa vida. E não somente aqueles momentos que a gente está lá dentro do templo, no nosso grupo de oração, no nosso ministério, na coisa de acolhida lá, enfim, na escola dominical, que seja. Claro que esses são momentos excelentes, ninguém vai desprezar isso. Esses são momentos salutares, bons, necessários, eu diria. Mas não é lá precisamente que ocorre a história daquela tentativa de intimidade do nosso espírito com a verdade.